Vamos agora dar um pulo ali na capital baiana, porque o bicho tá pegando, rapaz. A notícia de hoje: helicóptero da Polícia Federal é recebido a tiros por criminosos em Salvador. Mas foi um final de semana recheado de notícia. A gente teve também a notícia de ontem: sobe para 9 número de suspeitos mortos após morte de policial federal. E a gente tem um comentário ali, apesar que é um canal de oposição hoje, está se mostrando como tem uns canais de situação também, que é o Correio da Bahia, uma matéria do Bruno Wendel. Ele falou que a ação foi desastrosa, a que culminou na morte de um policial federal em Salvador. Ele disse que os PMs que participaram da ação, daquela ação que aconteceu, eles não tinham noção, não conheciam aquele território, aquela mata que ali estava, né? Era novidade para eles. E para que os policiais que conheciam aquele setor não tinham sido convocados para participar daquela operação. Clima quente em Salvador, hein, Débora? Infelizmente, resultou na morte do agente, né? Ele era policial federal, Lucas. E outros foram feridos, salvo engano, 2, mais 2 policiais. E assim, o que a gente pensa sobre isso? Que o interessante é que o Estado, em conjunto com o governo federal, uma vez que existe essa afinidade, né, entre o governo do Estado e o governo federal, promova operações com mais frequência. Em várias comunidades onde o tráfico ele atua muito firmemente, infelizmente, e que a gente vê relatos de moradores que já não conseguem mais trabalhar, porque tem indivíduos cobrando, né, propina ali para poder a pessoa continuar trabalhando, enfim, inviabilizando o comércio ali de determinada comunidade. Então, eu vi alguns vídeos de blindados, viaturas com blindagem e armamento mesmo de guerra, e que a gente quer que continue, né? Não só lá, e também promovendo, eu vi também agora nesse mês, operações da PM nos 417 municípios do estado. É urgente que essas ações aconteçam, porque realmente está ficando insustentável. Quando você cita, professor, e até Débora também, quando você citou na promoção devido à relação, afinal o governo federal é do PT, o governo do estado também é do PT, Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro da ação que está culminando nisso aqui, e os estudos especialistas, na época, comentavam isso. E acho que o senhor e a senhora que está em casa, que tem acima dos 15 anos, vão se lembrar daquela cena no Rio de Janeiro, de um número grande de traficantes ali fugindo da polícia e adentrando na mata. E naquele período, né, muitos especialistas já vinham na imprensa falar: isso vai estourar no norte e nordeste do país, né? Isso vai acabar estourando no norte e nordeste do país. E é o que está acontecendo, porque muitos fugiram de lá, porque a gente teve um apoio forte do governo federal naquele período, né? Saíram de lá e vieram para cá. É onde eu falo que é o risco de saírem da grande capital ou das grandes cidades e começar a povoar os interiores do norte e nordeste. Mas com isso, Nerisvaldo, existe uma forma de você neutralizar, não só em determinada capital ou estado, sendo uma ação em conjunto. Não vai ser isoladamente o governo do estado da Bahia. Eu digo a Bahia porque hoje tem as maiores cidades violentas, né, de histórico de violência. Mas veja só, se nós tivermos operações com mais frequência, uma ação coordenada, é claro que vai reduzir o número de violência, porque, veja, ele vai sanar ali em determinada comunidade, mas a outra também vai estar sendo assistida. E caso venha para o interior, também existem formas de se combater. Prisões, não soltando, acabando com essas saidinhas, onde muitas das vezes o infrator ele não retorna para cumprir, né? Ele sai e não volta mais. Então, existe um conjunto. Não é só a incursão na favela e trocar tiro e matar meia dúzia de indivíduo. São ações em conjunto que vai trazer resultado para a população. Além das incursões, e aí quando existe uma resistência por parte de indivíduos, vai haver o confronto. É inevitável. Mas, para além disso, existe o quê?
uma ação, que aí agora já entra lá em cima essa questão judiciário, Congresso, de fazer com que, de fato, esses criminosos não saiam tão rápido. Quando vão presos, aí vem audiência, progressão de pena, enfim, e logo mais solto na sociedade para cometer novos crimes. Então, é um conjunto de ações, não é só a incursão. Para a Polícia Paulista assumir que o crime organizado, que o PCC existia, deu trabalho, né? Estamos perdendo o controle, professor? É isso, Nerisvaldo. É importante entender que a crise na segurança pública ela vai para além de operações militares, ela vai para além de um policial fortemente armado e fardado. A gente precisa entender que a crise na segurança pública ela é de um contexto muito maior, e agora a minha crítica não é necessariamente ao governo A ou ao governo B, mas a minha crítica ao Estado brasileiro como um todo, porque o Estado precisa entender que o que acontece dentro da segurança pública, essa crise, ela é muito mais um reflexo do que propriamente a ação. Esse Estado que é omisso, sobretudo, em oportunizar políticas públicas de inclusão social. Não é por acaso que a Bahia tem um dos piores indicadores do ponto de vista educacional. Isso reflete diretamente dentro do processo de segurança. A falta de geração de emprego, uma saúde de baixa qualidade, dentre outros elementos sociais que terminam culminando, estourando aonde? Na ponta do iceberg, que é dentro da segurança pública, principalmente quando a gente tem comunidades onde o Estado não chega, e essas comunidades estão propícias a serem aí cooptadas, digamos assim, pelo tráfico, pela organização criminosa. É importante que o Estado aprenda com o crime organizado no que diz respeito a ser organizado e eficiente no combate a esse próprio crime que nos ensina que é organizado. O Estado precisa ser inteligente nesse sentido e, como eu disse, volto a repetir, não basta operações militares, tem que ir mais além disso, principalmente no que diz respeito a políticas públicas de inclusão social, sobretudo em comunidades onde o tráfico tem comandado. O Estado precisa chegar, e não chegar apenas com a força policial, mas chegar com educação de qualidade, com saneamento, com oportunidade, com geração de emprego. Caso contrário, a gente vai viver essa guerra de barbárie e não vamos conseguir chegar a um denominador comum, porque o Estado brasileiro como um todo, e aqui eu não estou falando de governo A ou governo B, eu estou falando de uma estrutura que está enraizada no nosso país, desde a formação do Estado brasileiro, precisa entender que essa guerra ela precisa ser combatida de várias formas e não apenas nesse enfrentamento que infelizmente é necessário na nossa sociedade, mas vai muito além apenas aí desse trocar tiros, como a gente usa no senso comum, Nerisvaldo Sobrinho. Eu quero ter esperança, viu? Eu quero ter esperança porque é difícil, porque isso a gente fala há muito tempo. Só que atitudes como essa, a gente não vê ninguém tomando, né? Nem a gente não vê os nossos governantes, né? Não vê. O que a gente está vivenciando agora em Salvador, a gente já vivenciou nas grandes favelas do Rio de Janeiro. Né? Como a mídia está ali naquele eixo sul e sudeste, a gente sabe muito bem como tudo isso funciona, porque a gente aqui mesmo, estando distante, né, no norte, nordeste, a gente assistia isso diariamente. Era bem comum. Né? Os programas policiais para a gente aqui, era normal a gente estar vendo isso. Só que hoje a gente está vivenciando aqui do lado, que é em Salvador. Muitos saem para ir fazer um tratamento, fica travado ali na via, né? Por quê? Porque está acontecendo uma operação. Então, aquilo que a gente via na televisão, através do Datena, do Marcelo Rezende, ou seja lá de quem for, a gente está começando a ver aqui no nosso quintal. E o que é que nos faz, né, a tentar não acreditar que isso pode sobrar para a gente aqui? Essa é a preocupação. Porque não adianta muitos acharem que a gente está distante, porque eu volto a repetir. Né? Quando a gente teve a morte aqui de um líder potente, forte, né, das organizações criminosas aqui no Estado, mostrou a força. Não adianta o senhor e a senhora, não teve. Teve sim. Né? Por mais que a polícia falava, pode abrir seu comércio. Queria ver o neguinho ter coragem de abrir. Leozinho, pode fazer a sua festa. Faz, Leozinho, que eu quero ver. Então isso mostra o quanto eles estão no nosso dia a dia. O que diz os moradores de Lençóis. Correto. O que diz quem mora ali em Lençóis, que respira isso diariamente. E a cada dia parece que o Estado está perdendo a briga. Está perdendo a briga mesmo. Infelizmente é isso que a gente está sentindo. A cada dia que se passa,
é que o Estado está perdendo esta batalha. E vai continuar perdendo, Nerisvaldo, se não mudar a sua metodologia de ação. Essa ação da força policial, volto a repetir, infelizmente é necessário na nossa sociedade, correto? Mas o Estado precisa utilizar de outros mecanismos, caso contrário, vai continuar perdendo essa guerra. Várias ações, políticas públicas precisam ser elaboradas e pensadas nesse sentido. Inclusive uma pauta que é muito recorrente na nossa sociedade, a gente discutiu recentemente aqui nessa mesa, está sendo pautado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a descriminalização de algumas drogas ditas leves, a exemplo da maconha na nossa sociedade. Não adianta, a gente precisa pensar estratégias para fazer esse enfrentamento para além das operações policiais. Você pensa que tem que ir além? Tem que ir muito, muito além. Apenas o fortalecimento e essa guerra de operações policiais não é o suficiente, não basta. O Estado precisa pensar metodologias diferentes. E volto a repetir, quando eu digo Estado, independente do governo que esteja à frente do Estado da Bahia, porque amanhã, depois a gente tem uma mudança de governo, e se o novo governo continuar com as mesmas metodologias que o atual governo utiliza, não vamos conseguir vencer. A gente precisa ampliar esse campo aí do ponto de vista dos enfrentamentos, e esse enfrentamento ele precisa ser, é claro, com as operações policiais, mas precisamos de enfrentamentos pedagógicos inteligentes. Por isso que eu brinquei aqui que o Estado precisa aprender com as organizações criminosas a ser organizado e eficiente nesse sentido para combater essas organizações. Antes de nós falarmos todas essas ações que são necessárias para poder sanar esse problema que é gravíssimo, o principal é escolher bem seus representantes, porque existe um interesse por parte de alguns em manter a população na ignorância. Pessoas que não buscam, que não se informam, é fácil de você manipular. Eu sempre dou o exemplo de Santa Catarina. Existe contextos históricos bem diferentes? Sim, existe. Agora, a informação é a palavra-chave de tudo. Busque. A gente vê matérias falando do envolvimento de políticos com crime organizado. Então, é enxugar gelo ficar falando aqui que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, se quem dar condições para que o que está acontecendo e a gente está vendo hoje está ocupando posições de governança. É a gente ficar aqui idealizando algo que nunca vai acontecer. Como é que eu vou pensar em ver o meu estado livre de facções se existem pessoas que estão em situações, privilegiadas que é beneficiado com isso? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Ano que vem está logo aí. Vamos refletir, minha gente, e buscar informação. É tudo que a gente pede, informação. Muito bem, 13h06 no seu Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia de Ceabra para toda a Chapada Diamantina, 13h06. Vamos falar de reajuste, né? O governo está planejando aí realizar um pente fino na lista de beneficiários do INSS a fim de identificar fraudes. Segundo a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, a análise pode gerar economia anual de até 20 bilhões de reais, com base em investigação do Tribunal de Contas da União. Só que aí vem o outro lado. 20 bilhões de reais? Será? Especialistas estão vendo aí de maneira positiva a iniciativa, mas não vem base aí para a projeção de 20 bilhões de reais em economia. Em fevereiro deste ano, o TCU divulgou o resultado de avaliação realizada em 2021. O tribunal encontrou problemas em 7,8 milhões de registros do INSS. Porque tem gente ali no INSS fraudando e tirando dinheiro pela linha dos fundos, não está escrito no gibi. É aquela mesma questão, o senhor e a senhora que está em casa, né? Está com a gente, minha esposa, meu marido, meus filhos. Vamos ter que começar a economizar agora, viu? Economiza, compra um macarrão de um preço melhor, uma lata de óleo com preço mais em conta, um arroz com preço mais justo, um feijão com preço melhor. A gente assim, fazendo esse ajuste aqui, meu bem, com toda certeza a gente vai conseguir fazer uma economia de R$2.000. Aí o cara vem e fala, não, economizando isso aí não vai tirar R$2.000, não. Tem como não. Aí, nessa economia que você fez as contas, R$200 você tira. E é mais ou menos isso que está vivenciando o governo, professor.
É isso, Nerisvaldo. O governo está sendo otimista, mas é importante colocar os pés no chão. O governo Lula, principalmente no que diz respeito a esses ajustes fiscais que é necessário dentro de qualquer gerência, dentro de qualquer orçamento público. Mas o governo erra a partir do momento que busca fazer esses ajustes fiscais, fazer esse pente fino diante de pessoas que estão recebendo benefícios de maneira inadequada apenas nesse momento. Eu penso que pente finos como esse deveria ser feito independente da situação econômica do país ou não. Né? Em todo instante. O erro do governo propriamente é esse, em deixar para fazer esse pente fino apenas a partir do momento que busca fazer ajustes fiscais, que é necessário, é claro. Os cortes são necessários, volto a repetir, principalmente para pessoas que recebem esse benefício de maneira inadequada, pessoas que estão dentro da instituição fraudando benefícios como esse, comprometendo o orçamento público, correto, mas o erro do Estado é nesse sentido, e essa questão do otimismo que eu também vejo como algo um pouco exagerado, mas é uma ação eficiente, importante, que precisa acontecer sim, para que a gente possa manter as contas públicas de uma maneira alinhada, controlada e com transparência. Isso é importante dentro do Estado democrático de direitos. Isso tudo porque do outro lado tem servidores, que aí, né, tem muito dinheiro indo pro ralo, e tem também a tecnologia que é preciso ser investido, né? Amor, para gastar menos energia precisa comprar outra geladeira. Geladeira é cara, pois não, Débora? É isso. Eu sempre estou falando aqui que o governo federal ele está com um abacaxi, né? Porque as contas precisam ser ajustadas, e só que, por outro lado, também está existindo gastos excessivos com situações que eu acho que não é prioridade, né? Como publicidade, que está prevista aí para 2024 um valor abusivo, dentre outras situações que eu sempre estou aqui mencionando para o pessoal de casa, para não ficar cansativo, né? Mas aquela coisa, meu avô sempre me dizia, olha, quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, bote a sua de molho. Mas, infelizmente, tem situações que é preciso deixar que pegue fogo, para que veja que realmente está errado. Então, aguardemos. 13 horas.